todo mundo ficou sem internet no hotel, no aeroporto, ou chegou num evento e de repente tem um Wi-Fi lá disponível, e você de repente vai fazer o seu consentimento ali. Normalmente não é um consentimento gratuito, né? É óbvio que está todo mundo interessado nos seus dados, e isso daí é um grande petróleo, né? Esses dados são hoje, com certeza, um grande ativo para as empresas, né? Algumas empresas estão mais preocupadas não mais com o equipamento em si, a coisa visível, sólida, mas sim com as informações, né? Já vista, hoje o maior ativo da Rolls-Royce não são seus carros, os motores de avião, mas sim os dados que eles vendem a partir daquilo ali, né? E para a gente, Elaine, como que fica agora essa coisa do consentimento, né? Como que a gente vive essa coisa do consentimento sem ter essa proteção? O que acontece? O consentimento é uma das bases legais que a LGPD traz, né? Ele virou a grande pérola da lei. Por quê? Porque o que traz a LGPD? Ela traz um instituto que no direito já é conhecido, mas que ganhou uma nova roupagem com essa questão de proteção de dados, que é a autodeterminação informativa, né? Para as pessoas do mundo jurídico, já era um instituto bastante conhecido, mas para quem não é, eu passo a explicar. O consentimento é a grande pérola da lei de proteção de dados. Ela é uma das bases legais para que você possa tratar os dados. E ele vem justamente desse instituto, então, que eu estava falando antes da gente sair da autodeterminação informativa. O que vem ser esse instituto de autodeterminação informativa? Você, titular do dado, dono do seu dado, dono do seu nome, do seu CPF, do seu endereço, você é dono da sua informação. Você tem que saber quem está utilizando, para que ela está sendo utilizada, em que medida ela está sendo compartilhada, se ela está saindo do Brasil para outros países, para armazenamento, para troca, você passa a ser dono do seu dado. Então, por que a LGPD é importante? É essa mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que está nos assistindo aí nas diversas plataformas. A gente não percebe, eu vou dar aqui alguns exemplos. A gente, hoje, o nosso dado está ao léu. É como se nós estivéssemos com a nossa porta de casa aberta e entra quem quer, pega a informação quem quer da gente. A lei vem justamente para igualar essa relação. Como foi lá no passado, o Código de Defesa do Consumidor. Por que surgiu o Código de Defesa do Consumidor? Porque não existia proporcionalidade entre o consumidor, a pessoa do consumidor, e os prestadores de serviços e vendedores em geral de produtos, o varejo, etc. Então, veio a lei para estabelecer um equilíbrio nessa relação. E aí você passa a ter órgãos que regulam e fiscalizam isso para você. Então, hoje o varejo, os prestadores de serviços já absorveram essa cultura do Código de Defesa do Consumidor, já sabem o que podem e o que não podem fazer, o que é abusivo, e já adotam como prática desde da sua concepção, da concepção do seu negócio. Da mesma forma, vem a LGPD. Hoje nós estamos numa desproporção muito grande entre o usuário de internet, não só de internet, tá, gente? Porque a LGPD é para o mundo online. Mas, na verdade, tem o OIT, né? Que é bem pior do que... Exato. Tem o titular do dado, né? Vamos colocar nessa base, e tem aqueles que operam o seu dado, que usam o seu dado. Hoje não há essa proporcionalidade. Você não sabe mais aonde e para que seu dado está sendo usado. E eu posso dar inúmeros exemplos, né? As pessoas talvez não saibam, a gente teve alguns anos atrás, não muito atrás, o caso do Cambridge Analytica, que eu não sei se alguém lembra desse caso, que essa empresa, inclusive, fechou sua operação por exatos 2 anos,
porque foi acusada, né, de operar e influenciar as eleições do Trump nos Estados Unidos e o plebiscito do Brexit na Europa. E também fala-se das eleições no Brasil, que eles teriam tido algum tipo de inserção. E como é que foi essa inserção dele? Né? As pessoas não sabem, e como elas são utilizadas de maneira muito inocente. Né? No Facebook, tem muito aquela questão de quiz, né? Que as pessoas entram. Então, tem lá, saiba qual foi sua vida no passado. E aí você tá lá, né? Em plena pandemia, sem ter o que fazer, com o celular na mão, aí você começa a brincar lá, né? Vamos ver o que eu fui no passado. E aí, inocentemente, você vai ali respondendo uma série de perguntas e mal sabe você que por detrás disso tudo tem um robozinho com algoritmos fazendo o seu perfil, quer dizer, traçando o seu perfil, armazenando esse perfil para usar esse perfil. Né? Bem didaticamente, como é que esse perfil é usado? Existem três fatores que se busca quando você entra nesses aplicativos. O primeiro é o fator que a gente chama demográfico. O que é o fator demográfico? Ele vai desenhar você, qual é o seu sexo, sua idade, a sua localização, se ele conseguir o seu status social, a etnia, enfim, ele traça ali o seu dado demográfico. Depois ele vai traçar o seu dado psicológico, porque através desse testezinho que ele faz lá de vamos descobrir quem foi você no passado, ou qual nome você teria se não fosse Tiago, né? Ali ele vai traçar o seu perfil psicológico. Pronto. Feito isso, ele vai cruzar essas duas informações e com isso ele começa a te direcionar publicidade, te direcionar informação, te direcionar a mensagem que ele quiser e ele te manipula. Então, a gente é manipulado na internet o tempo todo sem saber. Né? E aí é por isso que uma lei como a LGPD ganha importância muito grande nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente passou a ter uma vida muito mais virtual do que física, né? A gente agora está pedindo comida pelo celular, a gente está falando com os parentes por videoconferência, né? E aí teve o caso também do Zoom, né, que está largamente utilizado, e a gente teve o caso do Zoom, que ficou conhecido como o Zoom Bumping, que na verdade foi o quê? Cybercriminosos entraram e começaram então a invadir as reuniões do Zoom e aí mostrar cenas pornográficas, insultar os usuários, roubar dados, e aí o Zoom teve que fazer todo o investimento de segurança para preservar os seus usuários, né? Então, cada vez mais a gente vai vivenciar. A gente ouve muito sobre houve violação de dados, a telefonia XPTO vazou dados, houve vazamento de dados no Detran. O vazamento de dados é uma violação de dados, mas ela não é a única. Os nossos dados são violados diariamente sem que a gente perceba. Eu acabei de citar aqui o caso do ingênuo quiz que as pessoas respondem no Facebook, né? Mas tem inúmeros outros. Inclusive, teve um aplicativo, aquele que mudava o rosto da pessoa, que era um aplicativo russo. FaceApp, que foi até os artistas, né? Desculpa, viu, Elaine, a minha falta de conexão com essas tecnologias. Eu sou absolutamente analógico nesses ambientes. Mas, de fato, esse foi um problema bem sério em termos jurídicos, por isso me chamou a atenção. Sim, eu não lembro os nomes dos aplicativos. Inclusive, ele tinha uma política de privacidade que era totalmente distorsiva. Você entrava e você estava dando consentimento para ele fazer o que ele quisesse com o seu dado a qualquer momento. Você lia a política de privacidade deles e era um escândalo, uma coisa inadmissível. Né? Então, com a lei de proteção de dados, a gente começa a ter, então,
uma normativa para equilibrar mais esse uso exacerbado dos nossos dados, e você passa a ter órgãos fiscalizadores, né, como a própria agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com todo o seu comitê, que vai começar a fiscalizar e vai começar a orientar. E aí, assim como lá a lei do Código de Defesa do Consumidor, que hoje a gente já aderiu e já nem percebe, mas que já está inserido na nossa cultura, assim será também com a lei de proteção de dados. A gente vai começar a ter a privacidade by design, como a gente costuma dizer, que é, ou seja, todos os aplicativos, todos os trabalhos que a gente fizer online e offline vão começar já a nascer preocupados com a questão da privacidade, de manter a privacidade das pessoas. A privacidade é um direito e não existe privacidade sem a proteção de dados. É impossível. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então, por isso... É uma preocupação, né? Eu estou vendo aqui a pergunta do pessoal fazendo aqui no Blackboard, quem quiser fazer também por aqui no Instagram, fica à vontade, né? Sobre o consentimento, né? Uma pergunta da Ana Lara, né? Esses aplicativos têm acesso aos documentos, fotos, coisas pessoais, sem ser permitido, né? Mesma coisa que o Olavo perguntou lá atrás, né? Esses termos de adesão que a gente aceita sem ler, existe alguma estatística sobre esses compartilhamentos de dados, né? Para onde que vão os nossos dados? Sim, hoje estão jogados ao léu. Algumas empresas, por conta da GPDR, já estão se adaptando. Então, o usuário de internet vai perceber que aqui no Brasil a gente já começa a ter alguns aplicativos, alguns sites que a gente entra e você já recebe lá uma mensagenzinha: olha, eu uso o cookie para olhar sua localização, tudo bem, você me permite seguir? Né? Outro já tem uma política de privacidade bem clara, já pede seu consentimento. Então, algumas empresas já vêm adotando a questão da proteção de dados, a normativa da proteção de dados no dia a dia aqui no Brasil, né? A gente já percebe algumas empresas tomando esse cuidado, né? Isso é muito bom para a reputação da própria empresa, né? Porque você cria o que a gente no direito chama de excludente de responsabilidade, ou seja, se é um vazamento de dados, você mostra que você, enquanto empresa, tomou todas as cautelas, todos os cuidados devidos para que isso não acontecesse, ou que se acontecesse, você está ali olhando com cuidado, com cautela para mitigar os riscos desse vazamento, né? Então, é importante justamente para a reputação da empresa já começar a adotar isso. Agora, respondendo a pergunta, hoje eles estão jogados ao léu, porque a gente não tem efetivamente uma lei que em vigor doutrinando a matéria. O que a gente tem percebido como o tema está ganhando importância, a gente percebe já algumas decisões nos tribunais falando a respeito da LGPD e usando a legislação vigente que a gente tem em vigor. Então, por exemplo, a gente teve aqui em São Paulo o caso do metrô de São Paulo, que teve uma licitação paralisada porque ia utilizar câmeras com reconhecimento facial, sem explicar muito bem qual a finalidade, como é que isso seria depositado. E aí uma juíza utilizou os fundamentos da LGPD, embora invocasse legis, para fundamentar a decisão dela de paralisar essa licitação. Agora, um órgão sem fins lucrativos, que faz um trabalho bem bacana, que chama Sigilo, entrou com uma ação pública contra uma fintech, que eu não vou citar o nome, porque ela estava justamente enviando abertura de contas, fazendo abertura de contas e cadastro de pessoas sem o menor consentimento e sem dizer de onde vinham esses dados, e aí o Sigilo conseguiu, através dessa ação, suspender essa atividade dessa fintech. E algumas coisas a gente não fica nem sabendo, né? Por exemplo, todo mundo aqui deve ser correntista bancário,
Os seus megadados das suas transferências bancárias são controlados ou são divulgados pelo seu banco para uma agência ou para uma associação, uma empresa chamada CETIP, né? A CETIP consegue controlar, ela controla a movimentação do fluxo bancário nosso. A gente não tem a menor ideia que o nosso fluxo bancário pessoal está sendo controlado por isso. Sim. É o que eu costumo dizer. Eu tenho apoiado muitas empresas para adequação à lei. E aí a preocupação inicial, né, é sempre, isso vai travar ou vai impedir o meu negócio de continuar operando? Não, não vai, de forma alguma. Você não tem agora que deixar de tratar dados, mas você precisa ter a consciência de que o seu trabalho precisa ser transparente e precisa ser dosado. Quer dizer, você vai pedir os dados que você realmente precisa, né? O que se via antes, como a gente cada vez mais a tecnologia foi melhorando, o que a gente via é que cada vez mais você conseguia absorver e acumular um número muito grande de dados num baixo custo, né, de investimento, que eram os data lakes, né, os famosos data lakes para quem é do mundo de TI. E aí as pessoas começaram a acumular dados, isso é uma bomba nuclear, porque se há um vazamento, você está vazando informação de várias pessoas, né? Então, o que a lei vem fazer, não é que ela impeça você de coletar dados e tratar esses dados, mas esses dados têm que ser informados com a finalidade, tem que ter uma finalidade e também tem que ter a questão da transparência, de você dizer com quem que você está compartilhando esse dado, onde ele vai ser armazenado, por quanto tempo ele vai ser armazenado, que dado você precisa coletar, né? A gente antigamente via, eu costumo dizer em sala de aula, né, e para alguns clientes, que meu aluno já escutou esse caso 500 mil vezes. Uma coisa muito comum, e aí sai até do mundo online para offline, são as famosas campanhas de final de ano nos shopping centers, que você vai lá fazer compra de Natal e aí eles falam, olha, a cada R$ 500 em compra, você concorre a um automóvel 0 km, né? É uma campanha super conhecida já na cultura brasileira. E aí você vai lá, compra os seus R$ 500, você deixa para comprar todos os presentes da sua família naquele shopping para acumular o ticket de R$ 500 para tentar ganhar aquela Mercedes. E aí, quando você vai lá trocar o seu cupom, você descobre que você tem que preencher um cadastro, né? O cadastro mas você costuma vir muitas vezes nesse shopping, além desse shopping onde você frequenta, o que você faz? Ou seja, começa ali a mapear o seu comportamento como consumidor, né? E pega os seus dados. E aí? Né? A campanha não me disse que eu precisava dar os meus dados, ou seja, eu dou de graça o meu dado para ele em troca de uma suposta Mercedes, de um suposto prêmio que eu possa vir a ganhar, né? E esse meu dado, sabe-se lá o que ele vai fazer. Obviamente, ele não está pegando para guardar, ele vai ter uma utilidade comercial para ele, né? Então, é justamente isso que precisa ficar claro agora, né? Você quer meu dado? Ok, mas me diz para quê? Para que você quer meu dado? O que você vai fazer com ele? Por quanto tempo você vai guardar? Com quem que você vai compartilhar? E eu te digo, né, através do consentimento, se eu quero te dar ou não, se eu estou disposta a te dar o meu dado para eventualmente participar de um concurso, enfim. Mas agora tem essa questão do respeito ao titular do dado, quer dizer, o consentimento é um deles, é óbvio que tem outras formas de você operar dados, né? Mas o consentimento é o grande o grande ganho para a sociedade nessa questão do tratamento de dados, que agora você precisa consentir. E aí, outro ponto importante, não basta você pedir meu consentimento me trazendo aqueles contratos cheios de letrinha pequena, né? Então, vou eu lá correndo,
né? É, sou mãe, sou profissional, sou dona de casa, sou esposa, e aí preciso entrar numa reunião, né, numa conferência digital, e aí me mandam, porque agora cada uma num lugar, né? Um faz no Teams da Microsoft, outro faz no Zoom, outro faz no Skype, aí vou eu entrar lá correndo, vem ele me pedir consentimento, ou falar da política de privacidade dele com uma página inteira, como se eu estivesse comprando um apartamento, umas letrinhas minúsculas, né? E aí você, com tempo para entrar na reunião, o que você faz? Dá aceite, vai resolver sua vida, né? Então, também agora não vai mais poder ser assim, tem que ser uma manifestação livre, tem que ser inequívoca, tem que ser clara, não pode A usar... gente recebeu, né? Você também deve ter recebido de pessoas de fora do país, normalmente da Europa, eu recebi pelo menos de alguns amigos europeus, pedindo para a gente consentir expressamente. Eu tive que escrever, dizendo que autorizava ele a me mandar o e-mail do e-mail da instituição educacional dele, por conta da proteção, da Lei de Proteção de Dados Europeia, que é bastante rígida para isso, né? Muito mais protegendo muito mais o indivíduo e não as empresas, né? Porque é evidente a força descomunal que existe entre as empresas e a pessoa, né? É como você disse, está todo mundo lá desesperado, correndo para pegar um avião. Vou entrar numa reunião e eu preciso dar meu consentimento agora. Vou aceitar, não vou perder a reunião. Todo mundo vai aceitar, né? Dificilmente alguém vai falar assim, não, eu não. Vou ficar absolutamente livre de todo e qualquer aceite que venha para mim qualquer coisa. Acho que a gente, no mundo que a gente vive hoje, né, eu acho que, em especial, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, o que é essa experiência nossa de isolamento social que a gente está vivendo, né, essa chave que a gente virou. Eu brinco que na área do ensino jurídico, o ensino jurídico ele é muito tradicional, ele tem todas as suas nuances vinculadas a ensinamentos de anos e anos da fio, de séculos, século da fio, que a gente, de repente, teve que pular nessa piscina de água gelada, que a área do direito não estava preparada para isso, e todo mundo se viu na necessidade de se conectar de alguma forma com os seus alunos, né? Então, a gente tem alguns dos nossos alunos da graduação, do mestrado, doutorado, eu vi aqui, o André está por aqui, enfim, tem mais gente por aqui, mas a gente precisa agora saber como a gente vai conviver com essa nova realidade que essa crise do Covid trouxe para nós, né? Sem dúvida. E é uma realidade que veio para ficar, né? Não há dúvidas nenhuma de que essa nossa nova realidade, essa nossa nova rotina, ela vai ficar nas nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, a gente vai criar a cultura de cada vez mais usar o mundo virtual, né? E eu acho que tem muitos efeitos bons. Aliás, nós temos que dar esse crédito à área de tecnologia, né? Se a gente hoje consegue estar aqui confinado, conversando, falando com os nossos parentes, tocando a nossa vida, é graças a toda essa tecnologia que a gente tem disponibilizada. Mas a gente tem que ter esse cuidado dessa tecnologia não causar danos para a gente que sejam irreparáveis, né? Então, é esse cuidado que nós, do direito, temos que militar a favor e pressionar o legislativo, o executivo, para que isso se torne uma realidade também no Brasil. Porque a questão do vazamento, como bem disse a ministra Rosa Weber, na decisão que tomou no caso dos dados que o IBGE iria utilizar, né, pela MP 954, os danos podem ser reparados, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu estou, inclusive, escrevendo, professor, um livro que eu espero que saia depois da Covid, que é justamente sobre os efeitos colaterais da internet, e nós temos inúmeros. Posso citar bem rapidamente para vocês entenderem o que pode ser um efeito irreparável, porque a gente que não é do mundo do direito, né, as pessoas que não são familiarizadas com o mundo do direito, quando olham uma decisão assim, deve falar, nossa, mas
dano pode ser irreparável num vazamento de dado, né? Então, vou citar rapidamente um. Existe, nos Estados Unidos, algumas empresas que fazem o estudo do DNA, né? E você entra no site, é bem simples o processo, um deles chama 23andMe, eu vou falar em português para ser mais fácil. Você entra lá, você se cadastra e fala, olha, eu quero fazer um estudo do meu DNA. Ele vai te mandar um kit, ele manda até aqui para o Brasil, um kitzinho, né, que tem lá um cotonete, enfim, para você tirar lá o seu material, colher o seu material e enviar para eles. Muito bem, esse site, ele deixa claro que ele não processa informações de crianças, né? Mas ele não tem o controle. Eu mando meu material lá, eu digo que é meu. Como vai saber? Vai saber se é meu ou se é do meu filho. E aconteceu, né, para as pessoas entenderem que pode ser um dano irreparável. Aconteceu um caso que eu cito nesse meu livro que eu estou escrevendo. Aliás, aconteceram diversos casos, tá? Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que tem inúmeros relatos. Mas esse é um dos relatos que eu trago no meu livro, que é o seguinte: uma mãe preocupada se os filhos herdariam no DNA um erro biológico, genético que ela tinha, que na fase adulta... genético. Exato, que na fase adulta traria aí alguns problemas para eles, resolveu, então, fazer o teste com os 2 filhos, né? Um de 5, se eu não me engano, e outro de 8, já não me recordo, mas a idade é mais ou menos essa faixa. E mandou para a empresa, e eis que ela recebeu o resultado, e, de fato, as crianças tinham essa mudança no código genético, e não só isso, elas tinham uma propensão a ter esclerose, alguma doença desse tipo. A mãe, se não bastasse saber do resultado, era uma possibilidade, ela contou para toda a família, para todos os amigos e para as 2 crianças, que as crianças tinham a possibilidade de, na fase adulta, ter esclerose, enfim, é uma doença parecida com essa. Quer dizer, ela marcou com um X as costas dos filhos, né? Porque, assim, pensa bem, essas crianças podem ter dificuldades de arranjar emprego, né? De se colocarem no mercado de trabalho, elas podem ter um seguro de saúde negado, né? Ou seja, elas podem ter várias consequências ruins, negativas ao longo da vida, por uma possibilidade que não se sabe nem se vai se tornar de fato real na vida adulta. Então, quer dizer, a mãe traçou uma trilha para a vida dos filhos que causou um dano irreparável. Porque as crianças agora, fora a ansiedade que essas crianças podem desenvolver e problemas psicológicos pela possibilidade de saber que vai desenvolver uma doença na fase adulta. Quer dizer, isso é um dano irreparável, né? Então, esse tipo de coisas que a gente precisa prestar mais atenção e cuidar mais da questão da privacidade, né? Não é porque eles são filhos, né? Não é porque eu tenho um filho que eu tenho a propriedade sobre a privacidade do meu filho, né? A privacidade é uma coisa individual e que deve ser assegurada, né, para todo mundo. Mas isso daí, eu sei que você acabou comentando rapidamente, né, que foi suspensa, foi mantida a suspensão da vigência da MP 954, pelo ministro pelo Supremo, né, manteve a decisão. Até eu vou pedir depois autorização para o professor André Ramos Tavares, né, nosso amigo, professor do nosso grupo, que fez um parecer em nome do Conselho, a pedido do Conselho Federal da OAB, que atuou, que ingressou a Constituição, defendendo, claro, o cidadão, porque é assustador, né? Assim, você conhece melhor as coisas do que eu, pode dizer o quanto isso daí poderia trazer de dano potencial para a gente, né, enquanto usuário.
o que isso aí poderia causar, né? Veja, talvez até a intenção não fosse ruim, né? Porque, segundo a presidente do IBGE, era um uso para estatística, para fazer a estatística, já que em tempos de Covid o pesquisador não pode sair à rua, então a ideia era fazer isso remotamente, né? Mas tudo é a forma e o cuidado, é o que a gente está falando esse tempo todo na live, né? Você precisa, primeiro que já é discutível por que isso foi feito através de uma MP, né? Mas superada essa questão, vamos entender qual é a finalidade. Se é fazer pesquisa, para que você pega o endereço físico completo? Não é? Se você só vai fazer ele remotamente. Então, assim, tem que ficar mais claro o processo, dar mais tranquilidade, ter um pouco mais de controle nesse tratamento desse dado, para que ele, de fato, viesse a acontecer. Não é que ele não possa acontecer, é o que a gente veio falando esse tempo todo aqui. Não é que ele não possa ser feito, mas tudo é a forma como você arquiteta o seu trabalho. Quer dizer, agora você precisa estipular para qual finalidade, que dados eu realmente eu vou precisar, né? E nesse caso me pareceu um pouco estranho a questão de precisar do endereço físico, porque se o pesquisador não vai à casa, para que ele precisa do endereço físico? Me parece muito lógico isso, né? Então, por quanto aonde você vai guardar esse dado, por quanto tempo, né? Como é que vai ser feito isso? Se você explica isso, se você até anonimiza alguns dados, você dá a garantia de um tratamento seguro e aí ok, né? Eu não vejo problema nenhum, como veio o Estado de São Paulo utilizando, e aí também foi palco aí de uma grande discussão, se era factível ou não o uso maciço aí do dado dos celulares para controlar a questão do confinamento em São Paulo. Eu até escrevi um artigo para o Estado de São Paulo, né, para o Jornal do Estado de São Paulo, e eu entendo que, nesse caso, restou comprovado que havia uma anonimização dos dados pessoais, eles seriam usados para estatística, portanto, não há nenhum acesso a uma informação pontual, ou seja, não dá para você identificar o usuário, não dá para o Dória bater aqui na minha porta e falar, para de ir para o centro, eu estou vendo, todo dia você sai às 7 da manhã. Não tinha como ele fazer isso, porque os dados vão anonimizados, né, e vão em grande escala. Então, ok, pode ser utilizado, deve ser utilizado, se é para o bem da saúde pública, deve ser utilizado. Tudo é a forma como é colocado, tem que se ter esse cuidado e esse respeito, né? Acho de fato é muito importante, né? Uma pergunta aqui do Rafael, ele está falando sobre a possibilidade dos hospitais utilizarem um banco de dados compartilhado para facilitar o tratamento de pacientes. Como que você enxerga isso, né? Imagina só se o prontuário, né, é óbvio, em alguns hospitais de ponta, você vai fazer os seus exames, todo o seu prontuário fica lá dentro e, claro, o médico, quando vai te atender, consegue acessar isso daí, mas esse intercâmbio numa rede de hospitais, como que funciona esse trocamento desses dados? Esses dados já são usados dessa forma, né? Você tem, por exemplo, no campo dos estudos para câncer, né, para tratamento de câncer, você tem grandes bancos de dados sobre o tratamento de câncer, os medicamentos, o que tem sido eficiente, e isso é muito importante para o campo da medicina, né? Principalmente a adoção da inteligência artificial para acelerar a evolução de tratamentos, de cura, são ganhos de larga escala e, de novo, é um benefício que a tecnologia traz para a gente. Desde que os dados, de novo, sejam anonimizados, desde que eles sejam usados de maneira estatística, não há problema nenhum, né? O que não pode é, por exemplo,
e aí vem a lei para preservar isso, é eu chegar no RH da empresa que eu trabalho e dizer para o RH, olha, está aqui um atestado médico, eu vou ter que começar a faltar porque eu vou fazer uma quimioterapia, né? E aí o RH deixa esse atestado exposto numa mesa, ou dá acesso a essa informação a todo mundo e fica a empresa inteira sabendo que esse colaborador está com câncer, está com uma doença. Coisa que é uma privacidade dele. Eventualmente, ele não queria compartilhar isso com os demais colegas, né? Então, esse tipo, quando você consegue individualizar, é que você tem o perigo da violação à privacidade. Mas quando você usa o dado de maneira massiva, dados agregados para estatística, e até para apoio à medicina, eu acho que não há problema nenhum e é um ganho para todos nós. A gente tem que saber separar o joio do trigo, né? É isso aí. E ela me fala um pouco do que você pretende fazer com a gente lá na FADISP. Para quem não sabe, a gente lá na FADISP é uma faculdade de Direito, exclusivamente dedicada ao Direito, com ensino de graduação, mestrado, doutorado. A gente começou desde o ano passado a fazer alguns cursos de curta duração, os nanocursos, para poder aumentar o nível de interação com a nossa comunidade. Essa atividade que a gente está fazendo, dessas conversas rápidas com algumas pessoas, né? Na semana que vem a gente tem a semana toda tomada, a gente começa com o professor André Pisaneschi, lá da Universidade de Siena, na Itália, às 4 da tarde, depois às 6 da tarde, um grupo de alunos e alunas e professores nossos vai fazer uma conversa dentro do Blackboard também, falando sobre filosofia e em tempos de Covid. E na sexta-feira a gente fecha com o ministro Reinaldo Salles da Fonseca, do STJ, falando comigo às 18 horas também, na próxima sexta-feira. E você, claro, vai fazer um curso com a gente lá na FADIS. Você pode explicar um pouco qual que é a ideia desse curso que você vai fazer lá conosco? Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a figura do encarregado de dados, que lá na Europa é o chamado DPO, né? Aqui a nossa lei chamou de encarregado de dados, que é a mesma função, que é o Data Protection Officer, que vai ser o profissional responsável efetivamente pela proteção, pela tutela dos dados pessoais nas empresas, né? Isso vai abrir um campo de trabalho muito grande no Brasil, como abriu na Europa. Na Europa você tem aí posições abertas sem profissionais habilitados para ela. Porque tem que ser um profissional que, acima de tudo, conheça direito, né, tenha noções de direito, tenha uma boa relação interpessoal, né, para trocar aí ideias e fazer a interface com as áreas da empresa que vão efetivamente atuar com o tratamento de dados. Tem que falar com as autoridades fiscalizadoras, né? É uma pessoa que, havendo algum problema, havendo alguma discussão, vai precisar representar a empresa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tem que gostar de tecnologia, de direito digital, né? Tá antenado com essa nova vertente do direito. Então, nós propusemos a FADISP, então, em parceria comigo, nós vamos dar um curso inicial de fundamentos da Lei de Proteção de Dados, que a gente vai tratar disso tudo. O que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, o que é um dado anonimizado, qual o papel do encarregado de dados, da autoridade Nacional de Proteção de Dados, como é que funciona, como é que você aplica a lei no dia a dia de uma empresa, quais são os departamentos que mais requerem dado, e aí a gente vai então dar esse curso, né? E havendo interesse, a ideia é abrir novas turmas e a gente, inclusive, aplicar aí os 3 módulos, porque para a formação de um encarregado de dados, você tem 3 módulos, inclusive prática mesmo, como o DPO, e aí, havendo aí uma adesão bacana, a gente pretende estender isso aí, aumentar as turmas e criar turmas
mais seniores, com prática mesmo, já praticando mesmo a função de Data Protection Officer. Maravilha, Elaine. Quem quiser mais informações tem lá no site da FADISP, né? www.fadisp.com.br/curta duração. Vocês conseguem achar lá as informações do curso. São 20 um prazer poder... Oi? São 20 horas, o curso, a princípio, é presencial, porque quando a gente planejou lá atrás, a gente sempre pensou num curso presencial. Vamos acompanhar a evolução da pandemia, né? E se for necessário, a gente pensa num curso online, né? Com o maior prazer, a gente pensar isso. A gente, claro, todo mundo pensou analógico, né? Todo mundo se programou analógico. Tem a vida analógica, ela vai voltar, se Deus quiser, volta o mais rápido, da forma mais segura possível para todo mundo. Eu quero também aproveitar aqui, antes de agradecer, me despedir da professora Elaine. A gente vai soltar um comunicado daqui a pouco para toda a nossa comunidade, porque sabe que algumas barreiras o presencial é insuperável, né? Acho que a gente consegue algumas coisas, ou bastante coisas fazer através dessas novas tecnologias, mas outras a gente precisa da interação pessoal. A gente oferece todos os anos na Universidade de Siena uma Summer School, 60 horas. Esse ano a gente estava muito empolgado em poder desenvolver o curso lá em Siena. A gente estava com mais de 80 alunos inscritos só da FADISP e da Unialfa, que é a nossa instituição lá em Goiânia, mas infelizmente a gente foi acometido, não só nós, né, mas o mundo como um todo, e a Itália principalmente, por essa pandemia, e a gente, infelizmente, até a gente conversando, a gente tentou, foi pensando, e aí começaram a cair os grandes eventos do mundo, né? Então, as Olimpíadas foram canceladas, o torneio de tênis de Wimbledon, o Festival de Jazz de Montreux, até o Oktoberfest em Munique já cancelaram mesmo em outubro. E aí, de fato, a gente viu que não teria condição de desenvolver as atividades esse ano presencial. A gente até pensou em fazer não presencial, mas, de fato, a interação entre os professores com os alunos, a experiência de cultura, de social entre nós, é insuperável, né? Então, a gente resolveu esse ano cancelar a edição, mas já marcando as datas para o ano que vem, de 5 a 15 de julho. Eu sei que a gente tem vários alunos nossos aqui de graduação, de mestrado, doutorado, alguns deles inscritos. A gente vai transferir a matrícula para o ano que vem. Quem não pôde ir esse ano, ou quem nosso programa foi para esse ano, já pode se programar para o ano que vem. A gente vai arrebentar com o nosso curso lá em Siena presencialmente. Elaine, eu queria te agradecer enormemente, um prazer te receber aqui hoje na nossa conversa na FADISP. A gente quero te agradecer muito a sua disponibilidade em compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento aqui. Ansiosos para te receber fisicamente lá na FADISP. Também. Essa com certeza é a primeira de muitas interações que a gente ainda deve ter ao longo da nossa atividade. Sim, foi um prazer. Obrigada mais uma vez. Estou à disposição. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais sobre o tema, pode me consultar. Meu Instagram é @ElaineKeller, com 2 L's, e o meu e-mail é elaine@kellersa.com. Tá? E quem tiver gostado do tema e tiver aí agora em tempo de pandemia querendo conhecer um pouquinho do caso da Cambridge Analytica que nós citamos aqui, tem no Netflix dois seriados bem bacanas sobre isso, que é o Privacidade Hackeada, né, em inglês The Great Hacker, e também o Brexit. Os dois tratam desse tema. Né? E no Now tem uma série bem bacana, que foi pouco divulgada, que se chama Vítimas Digitais, e aí vai abordar um pouquinho da questão da violação de privacidade das mulheres no campo penal, da questão das mulheres que têm aí imagens delas postas por seus parceiros em YouTube, Instagram,
e aí esse ministério também do NAU aborda muito bem, inclusive com profissionais falando e comentando sobre os casos. É bem interessante. Tá, joia. Obrigado mais uma vez para os nossos alunos que agora têm aula. Boa aula para vocês, uma boa semana. Esteja em segurança, com saúde, fiquem em casa, lavem as mãos.